Ministério Público do Trabalho emitiu um posicionamento sobre o alvará judicial de influenciadores mirins nas redes sociais e ele traz um detalhe que vale a pena você entender, criativa, principalmente se acompanha esse tema comigo desde o meu primeiro vídeo sobre o ECA Digital. Eu sou a Maria Eduarda, advogada especialista em direito digital para o mercado da influência, e hoje eu vou te mostrar exatamente o que esse documento diz, o que ele significa na prática e, o mais importante, o que ainda está em discussão em relação à nova lei, sem alarde e sem o pânico que eu tenho visto em outros conteúdos aqui nas redes sociais. Então fica comigo até o final para a gente entender o que realmente está acontecendo aqui. Antes de entrar nos detalhes, deixa eu te explicar primeiro o que é esse documento, e isso vai te ajudar a entender o peso dele dentro da dinâmica do novo ECA. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, está construindo uma resolução para regulamentar como vão funcionar os alvarás digitais, aquela autorização judicial que o decreto do ECA Digital exige para conteúdos monetizados com crianças e adolescentes, que eu expliquei no meu primeiro vídeo. Antes de publicar essa resolução, o CNJ abriu um processo para ouvir outros órgãos, e o Ministério Público do Trabalho, através da Procuradoria-Geral, apresentou essa nota técnica como uma manifestação oficial dentro desse processo. O que isso significa para você, criativa? Essa nota técnica, ela não é uma lei nem uma decisão judicial. É a posição oficial de um órgão público pedindo que o CNJ regule o tema de um jeito específico. Mas é um posicionamento que carrega um certo peso dentro do nosso mercado, porque vem de quem fiscaliza as relações do trabalho no Brasil e tende a influenciar como a versão final dessa resolução vai ficar. Por isso, vale a pena nós entendermos o que ele propõe. O Ministério Público do Trabalho, através dessa nota técnica, faz uma distinção que separa duas coisas que muita gente confunde. A primeira é a atividade artística, cultural e formativa, onde uma criança que faz teatro na escola, que canta por hobby ou que pinta sem fins de lucro. Isso, segundo o documento, é desenvolvimento pessoal e não precisa de alvará. A segunda é a atividade artística com caráter laboral, ou seja, quando existe uma remuneração direta ou indireta e a atividade beneficia terceiros economicamente. Isso é trabalho e precisa seguir as regras de proteção ao trabalho infantil. Até aqui, nada muito diferente do que eu já tinha te contado no vídeo anterior, mas agora nós temos um ponto dentro do documento que pode alterar as resoluções. O Ministério Público do Trabalho afirma que produção habitual de conteúdo, cumprimento de roteiro publicitário, monetização de perfil, parceria com marca, recebimento de produto em troca de divulgação é considerado trabalho, mas não é considerado atividade artística. E por que essa distinção importa tanto dentro do mercado da influência? Porque, segundo o entendimento do Ministério Público do Trabalho, o alvará judicial do artigo 149 do ECA só pode autorizar a atividade artística de verdade e não pode ser usado para legitimar a publicidade, parceria comercial ou até mesmo trabalho de influenciador digital. Além disso, tem um argumento no documento que eu achei especialmente interessante e pouca gente está comentando. O Ministério Público do Trabalho usa a própria Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO, para reforçar o argumento de que o trabalho de influenciador digital não seria artístico. A profissão influenciador digital já tem um código próprio na CBO, que é o 253410. E esse código está em um grupo diferente do grupo das profissões artísticas, que inclui ator, músicos, artista visual, produtor cultural. O argumento do MPT é direto. O fato de um conteúdo ter elementos criativos ou audiovisuais não transforma automaticamente aquilo em atividade artística. Ou seja, o influenciador é uma ocupação economicamente reconhecida, separada da atividade artística, e por isso não se encaixaria na exceção criada para artistas mirins no artigo 149 do ECA. Esse argumento, se prevalecer na resolução final do CNJ, fecha bastante a porta que muita gente estava esperando que ficasse aberta, a de simplesmente pedir um alvará e seguir monetizando o conteúdo, o perfil do filho com publicidades. Outro ponto importante do documento que nós precisamos prestar mais atenção, porque é bem técnico, mas extremamente prático, é que para crianças ou adolescentes com menos de 16 anos, segundo o entendimento do MPT, a publicidade ou comunicação mercadológica é considerada um trabalho proibido. Não existe um meio termo dentro dessa nota técnica. Ou é atividade artística de verdade, e aí pode pedir o alvará, ou é proibido e ponto final. Não existe alvará para publicidade
abaixo dessa faixa etária. Para adolescentes entre 16 e 18 anos, a lógica muda um pouco. O MPT entende que esse adolescente pode fazer publicidade e comunicação mercadológica, mas dentro do regime de trabalho protegido que já existe na Convenção de Leis Trabalhistas, a CLT, para esse grupo. E o documento afirma que, nesse caso, não seria necessário alvará judicial, porque não é mais uma exceção à proibição de trabalho. É trabalho regular de adolescentes, sujeito às regras normais de proteção, tipo proibição de trabalho noturno e perigoso. Resumindo o posicionamento do MPT nessa nota técnica. Para menores de 16 anos, a publicidade é proibida, sem a possibilidade de solicitar o alvará. Para menores de 16 anos que exerçam atividade artística de verdade, é necessário o alvará, com critérios mais rigorosos. Entre os 16 e os 18 anos, é permitida a publicidade, mas respeitando as regras de trabalho sem precisar de alvará. Outro ponto que merece destaque é que o documento deixa claro que existem duas justiças diferentes envolvidas e elas não se substituem. A Vara da Infância e da Juventude é quem analisa o pedido de alvará, ou seja, se aquela atividade artística específica é compatível com a proteção da criança. Mas a Justiça do Trabalho continua podendo entrar em ação separadamente para investigar se existe uma relação de trabalho por trás daquilo, se há fraude, se o alvará está sendo usado de um jeito diferente do que foi autorizado, ou se há exploração econômica. Na prática, isso significa que ter um alvará concedido não blinda automaticamente quem está por trás do conteúdo. Se a Justiça do Trabalho entender que aquilo, na essência, é trabalho disfarçado de atividade artística, as marcas, agências e até as plataformas digitais podem ser chamadas para prestar maiores esclarecimentos. O documento menciona expressamente que essa fiscalização se estende a toda a cadeia, plataformas, marcas, anunciantes e agências. Não fica restrito só à responsabilidade da família pela criança. Agora, o ponto mais importante para você, criativa, que vem acompanhando esse tema comigo de perto, é que nada disso está fechado ainda. O que existe hoje é a proposta de resolução em discussão no CNJ e essa nota técnica do Ministério Público do Trabalho é uma manifestação pedindo que o texto final exclua a possibilidade de alvará para publicidade para atividade de influenciador. O próprio MPT, no fim do documento, sugere mudanças específicas no texto da proposta, pedindo que sejam excluídos os artigos de lei que hoje prevêem essa possibilidade. Isso significa que a versão que ainda vai ser publicada pelo CNJ pode seguir exatamente o que o MPT propõe, fechando totalmente a porta do alvará para a publicidade no mercado da influência, ou manter uma posição diferente. E aí nós teríamos um conflito de entendimento entre os órgãos que provavelmente só se resolveria na prática, com decisões judiciais caso a caso. Por isso, se você trabalha com conteúdo infantil monetizado ou assessora famílias de influenciadores mirins, o recado é: fique de olho aqui no meu perfil e nós vamos continuar falando sobre a publicação da resolução final do CNJ. Esse documento do Ministério Público do Trabalho é um forte indicativo de para onde esse entendimento está encaminhando, mas ainda não é a palavra final. O que vale é o que está escrito na lei e até o momento é permitido o alvará judicial infantil para influenciadores mirins, tanto para a criação de conteúdo orgânico quanto para publicidades através da monetização direta ou indireta. Resumindo todos os pontos para você, criativa, o MPT defende que o alvará judicial só vai servir para atividade artística de verdade e não para legitimar publicidade ou trabalho de influenciador mirim. Para menores de 16 anos, a publicidade seria simplesmente proibida sem a possibilidade de solicitar o alvará judicial. Para adolescentes entre 16 e 18 anos, a publicidade seria permitida, mas somente sob regras de trabalho protegido e sem precisar de alvará. Mas todos esses ajustes ainda dependem da publicação da resolução final pelo CNJ, que pode confirmar, ajustar ou até divergir desse entendimento, mantendo a letra da lei que nós temos hoje, que permite sim o alvará judicial para influenciadores mirins. Nós vamos continuar acompanhando todo esse processo de perto e qualquer atualização que nós tivermos em relação a isso, eu vou trazer para vocês novos vídeos explicando
tudo o que é preciso para se regularizar a partir de agora no mercado da influência em se tratando de crianças e adolescentes. Se você tem filho que cria conteúdo, trabalha com marcas que fazem parceria com influenciadores mirins, ou simplesmente quer entender esse tema antes que ele te pegue de surpresa, já me segue aqui nas redes sociais. E se você precisar de alvará, é só entrar em contato com o nosso time pelo link da bio que nós vamos conseguir te orientar de acordo com o seu caso específico. Um beijo e até a próxima!